É, Questões de 96 a 135. Ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado e conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significados para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura do seu autor, pretendia, e o dono da própria vontade de entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra prevista. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido, valendo-se de metalinguagem. Nessa função de linguagem, torna-se evidente o fato de que o texto ressalta a importância da intertextualidade, propõe a leitura de diferenças previsíveis, apresenta ponto de vista da autora, discorre sobre o ato da leitura, foca a participação do leitor. Cadê um caderninho? Lá, 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 lá. Intertextualidade. Intertextualidade. Água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também propõe muito. Ela compõe muito. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Cada litro de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água para ser produzido. Nessa produção de alimento do gado até a limpeza dos seus dejetos, o Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Economizar bens de consumo e evitar desperdício é também poupar a água. Nesta campanha publicitária para estimular a economia da água, o leitor é incitado a adotar práticas de consumo consciente, alterar hábitos de higienização pessoal e residencial, contrapor-se às formas indiretas de exportação de água, optar por vestuários produzidos com materiais-primas recicláveis, conscientizar de produtores rurais sobre os custos de produção. Até o ponto de replicar o conteúdo. Até que ponto replicar um conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis. Diz o diretor do Instituto de Pesquisa da América Social Society Reach Concilio, há uma infraestrutura de pequenas que controla quem é o dono. Não. Por quê? Porque estou estudando. Quem é o dono dos. E eu sou fitness. Que é o dono do arquivo circular de rede. Isso acabou do controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato contribui para cópias de um trabalho sem autorização dos seus produtores, que pode ser considerado crime, mas nem sempre essas distribuições gratuitas lesam os donos de direitos autorais.
Pelo contrário, veja o caso do livro Alquimista do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito a versão traduzida pela sua obra do blog, Paulo viu as vendas do livro em papel explodirem. De acordo com o texto, o impacto que causou pela internet a banalização da pirataria da rede, a adoção de medidas favoráveis aos seus editores, a implementação das leis contra os crimes eletrônicos, a reavaliação do conceito de propriedade intelectual, a ampliação do acesso de obras de autores reconhecidos. Em casa, Hildo ainda podia seguir o fiel imperador japonês e as tradições que trouxera no navio, que o aportara em Santos. Por isso, Hideo exigia que aos domingos todos estivessem juntos durante o almoço. Ele se sentava na cabeceira da mesa à direita e ficava Hashiro, que era o primeiro filho, e Hitoshi, o segundo, e à esquerda Harujo. Depois Hitoshi era o mais novo, e a esposa era mãe, e a esposa que era mãe, e as filhas que também eram irmãs. Aguardando de pé ao redor da mesa, Haru reclamava. Não se cansava de reclamar que se sentassem também as mulheres à mesa, que era um absurdo que era aquele costume. Quando se casava, se sentaram à mesa a esposa e o marido, em frente um do outro, porque não era um homem melhor do que a mulher para ser o primeiro, e elas seguiam de pé. A mãe, de um pouco cansada, contestou o filho, pois no momento do almoço era sagrado, e não é hora para se levantar bandeiras inúteis. Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador registra a relação entre elas e provoca da família mostrar um contexto que a obediência ao imperador leva o prestígio pessoal, as novas gerações abandonaram os seus antigos hábitos, a refeição é o que determina a agregação familiar, o conflito de gênero tende a ser neutralizado, o lugar na mesa é uma metáfora de estrutura do poder. Ronax é chamado como qualquer boato da face da internet para espalhar vírus entre os seus contatos, falsos sorteios de celulares ou frases de Clarice Lispector nunca não exemplares no Hoax. Trata-se de boatos recebidos por e-mails compartilhados em redes sociais. Em geral, são mensagens dramáticas ou alardes que acompanham imagens chocantes e falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. O objetivo que cria esse tipo de mensagem pode ser apenas se divertir com a brincadeira de mau gosto, prejudicar a imagem de uma imprensa, espalhar uma ideologia política. Se o hoax for no tipo de spinning, deveria dar de fishing, pescaria de inglês. O problema pode ser mais um agravo do usuário. Ao clicar, pode ter os seus dados pessoais ou bancários roubados por golpistas. Por isso é tão importante ficar atento ao discorrer sobre o hoax. Um texto sugere sobre o leitor como estratégia para evitar essas ameaças, recusar convites de jogos de brincadeiras feitos por internet, analisar a linguagem utilizada de mensagens recebidas, classificar contatos presentes de suas redes sociais, utilizar programas que identifiquem falsos vírus, desprezar mensagens que causam comoção. Colcha de retalhos representa a essência do mural que convida ao público. Apreciar a estratégia do cotidiano, interagir com os elementos da composição, refletir sobre os elementos inconsistentes do artista, reconhecer a estratégia clássica das formas, contemplar a obra de meio do movimento físico, contestação de dois, peão sai do mesmo tempo, Bessona entra, Bessona Eurico, Vicente que está lá fora, que quer falar com você, Ericão, Bertona minha irmã, não sei o que ele está lá fora, mas eu quero falar com ele,
Bertone Eurico, nos devemos atenções, Eurico, se você a noiva dele, eu não, Bedona, isso não é coisa pesada, é o Ricão, pesados para você, mas o prejuízo foi meu. Pensava que Eurico de todos aqueles dinheiro que tornasse em punhão, era um boca menos do patrimônio a mais. E eu paste, e o peste me traiu. E agora parece que eu vou dizer que eu tenho um tesouro, louco atrás dele, sendo atacado de verdadeira hidrofobia e vive farrejando o ouro como um cachorro que molesta com um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minhas pobrezas e a devoção. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para a marca da classe social dos personagens, caracterização de linguística de uma região, enfatiza a relação familiar entre os personagens, sinaliza influência de gênero, de escolhas de vocabulários, demonstra o bom autoritário da fala dos personagens. Soneto 7. Onde estou? O sítio desconheço. Quem se faz tão diferente daquele prato? Outra natureza tem se tornado. Contemplá-lo e tímido esmoreço. Fonte a que houve, não me esqueço de estar ela no dia reclinado, e ali vale para onde ir mudado, quando se pode dos anos do progresso. Árvores que aqui florescentes, que faziam perpétua primavera, tropeço que vejo agora decadentes. Eu me engano a região que não era, mas venha e entranha são presentes, e os meus males, contudo, se degenera. Soneto de Cláudio Manuel Costa, complementação da paisagem que permite ao lírico o eu lírico e o lírico o eu lírico e uma relação que transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão, resignação diante de mudanças do meio ambiente, dúvida existencial da face do espaço desconhecido, intenção de restar o passado por meio de paisagens, a empatia entre o sofrimento e a agonia da terra. Onde estou? Que sítio esse? Desconheço. Antíode. Poesia não será este um sentido que ainda escrevo. Flor, te escrevo. Flor, uma flor naquela, flor virtude em disfarços urinóis. Flor é uma palavra, flor é um verso escrito, no verso como as manhãs do tempo. Flor é um salto da árvore para o voo, o salto para fora do sono. Quando o seu tecido se rompe, é uma explosão que pode funcionar. Com a máquina, com as jarras de flores. A poesia é marcada pela recriação dos objetos por meio de uma linguagem necessariamente explicá-lo. Neste fragmento, João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito do lírico compõe a recitação do poema, uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significativos. O urinol referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. Uma ave que compõe aos seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Uma máquina que leva à consideração da relevância do discurso do técnico científico do pós-revolução industrial. Um tecido visto da composição que depende dos elementos intrínsecos no eu lírico. Qual é a segurança do sangue?
Para que o sangue seja disponível para aqueles que necessitam, os indivíduos saudáveis devem criar hábitos para doar sangue e encorajar amigos e familiares saudáveis que praticam o mesmo ato. A prática de selecionar criteriosamente os doadores, bem como rígidas normas aplicadas para testar e transportar e estocar e transfundir o sangue doado que fizeram para o produto que fizeram dele um produto muito mais seguro do que já foi anteriormente. Apesar de saudáveis que não sejam risco de adquirir doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como hepatite B e C, HIV, sífilis, chagas, que pode se doar sangue. Se você acha que a saúde ou o comportamento pode se colocar em risco a vida de quem recebe seu sangue, ou tem a real intenção de apenas realizar um teste de vírus de HIV e não doe sangue. Cumpre destacar que apesar do sangue doado ser testado para as doenças transmissíveis conhecidas como no momento, existe um período chamado de janela imunológica que o doador contaminado por um determinado vírus pode transmitir a doença através do sangue. Da sua honestidade depende a sua vida de vai receber seu sangue. Nesta campanha de informações apresentada tem como objetivo principal conscientizar o doador da sua corresponsabilidade pela qualidade do sangue, garantir a segurança das pessoas do grupo de risco durante a doação de sangue, esclarecer o público sobre a segurança do processo de captação de sangue, alertar doadores sobre as dificuldades de enfermidades de coleta de sangue, ampliar o número de doadores para manter o banco de sangue. Entrevistadora, eu vou começar aqui com a professora AD. O português, então, é uma língua difícil, professora. Olha, se for da parte do princípio que a língua portuguesa não é régua de gramáticas, não se você se apaixona por ela, que você já domina e já fará chegar na escola do seu professor. Cativa você e leia suas obras de literatura. Obras dos meios de comunicação, se você acessa revistas e livros didáticos, livros de literatura e mais formas. É difícil porque a escola transforma como eu já disse, as aulas de português de análises gramaticais. Texto 2. Entrevistadora, vou conversar agora com a professora D do português e língua portuguesa é difícil? Não, se você do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, a chegada da escola do aluno domina a fala da língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literais e se tem acesso a revistas, livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que é difícil de que a escola transforme as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português, a qual o programa é rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita, como em comum desses textos. A apresentação de ocorrências, hesitações e reformulações. São modelos de emprego de regras gramaticais, que são exemplo de uso de planejado da língua, apresentam marcas de linguagem literária, são amostras do português culto urbano. A galinha cega. O dono corre atrás da sua branquinha. Agarrou-a e lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, a graça de Deus. São muito pretinhos. Soltou no terreiro e atirou mais o milho. A galinha continuou a bicar no chão, desordenada. Atirou ainda nela com paciência até que ela se fartasse. Não conseguindo o gasto do milho e que as outras se aproveitaram. Até na origem daquela desorientação, que seria aquilo? Meu Deus do céu, se fosse o efeito de uma pedrada na cabeça, se soubesse que havia mandado a pedrada de algum moleque da vizinhança. Nem sombra imaginou que era a cegueira irremediável que precipitava. Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo, porque não via mais os dias luminosos em que procurava a sombra
das pitangueiras. Sentia-se com o calor do sol, com quase sempre tão escuro. Quase já não sabia onde estava a luz, onde estava a sombra. Ao apresentar uma cena, ao apresentar uma cena, ao apresentar uma cena de que o menino atira o milho às galinhas e observa com atenção uma delas, o narrador explora o recurso e conduz uma necessidade expressividade fundamentada na capturação de elementos da vida rural, das feições peculiares, caracterização do quintal do sítio, do espaço de descobertas, confusão intencional de marcação de tempo com a infância, apropriação de diferenças de pontos de vista. Era isso aí. Fragmentação do conflito gerado distendido com o apoio da emotividade. Sem acessórios nem som. Escreve-se só para me livrar de se escrever. Escreve-se sem ver com os riscos. Sentindo da falta de companheiros com as mesmas lesmas, as figuras e esforço da expressão. Mas contudo desafina, os pensamentos pesam tanto quanto o corpo. Quanto contos conectivos, cortos das palavras das gentes tesouras de jardins, cegas e brutas no facão de mato. Mas a marca deste corte tem que ficar. As palavras que sobram, qualquer coisa que desapareceu. Contudo, nas margens, nos talos e nos atalhos apertos, no entalhe da foice e do caminho do rato. Nesse texto de reflexão sobre o conceito criativo aponta para a concepção da atividade poética que põe em evidência a angustiante necessidade de produção presente sem escrever só para se livrar de escrever. Imprevisível percurso da composição presente no talho. Apertar o talho é a força de um caminho do rato, agressivo no trabalho da suspensão de presentes com conta das palavras retentes. A tesoura do jardim é cega bruta, inevitável frustração diante da poema presente sim, mas desatina o pensamento apesar de tanto quanto o corpo. Conflituosa em relação à sua inspiração, presente no sentido de falta de acompanhamento e figuras de força de expressão. As Origens das Obras da Arte de 2002 é uma instalação seminal da obra de Milá Dotti, apresentada originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte. Obra que constitui convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e sentenças para distribuí-la pelo campo, com a letra de todo do feitiço do vaso de cerâmica, ou seja, ao contrário. Disposição ao espectador, encontra-se em utensílios de plantio, de terra de sementes para abrigar a obra e de servir um ponto de partida de criação de textos. Foi constituído num pequeno galpão e convocado na estrutura de um entalhe de jardineira. As 1.500 letras do vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona como Instituto Liotin de Minas Gerais, num processo que durou vários meses, que contou com a participação de dezenas de milhares de comunidades em torno. Plantar palavras e semear ideias, e que nos propõe no trabalho, no contexto Liotin, onde a natureza e a arte dialogam de maneira privilegiada nesta proposição de tomar certas maneiras de uma certa possibilidade, eu acho. A função da obra de arte como possibilidade de experimentação de construção pode ser contratada no espaço de Maria Dorte porque o projeto artístico conhece ao ar livre. O observador de outra atua como criador da obra que integra-se ao espaço artístico botânico. A letra do vaso utilizado para o plantio de mudas. As mulheres da comunidade participam da confecção das peças.
senso comum é que seres humanos são capazes de rir. Não é isso não é verdade. Não é o riso básico, ou a brincadeira de diversão, a expressão física do riso, o movimento da face da vocalização. Não compartilhamos diversos não, nós compartilhamos como diversos animais. Como diversos animais. Como diversos animais, cadê? Ai meu Deus do céu, cadê? Espera aí. Não só o riso básico, ou brincadeiras de diversões e expressões físicas do riso, o movimento da face, da vocalização, e nós compartilhamos como diversos animais. E em ratos foram observadas vocalizações ultrassonônicas que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão, acontecendo de que o cientista provoca um dano no local específico no cérebro. O rato deixa essa vocalização de brincadeira e vai vir a briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. Os que diferenciam dos animais que nós temos apenas um mecanismo básico. Temos um outro mais evolutivo. Os animais têm um senso de brincadeira, como nós, mas não têm um senso de humor. O córtex da parte superior do cérebro deles não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. A coesão textual responsável por estabelecer relações entre partes do texto, analisando o trecho, acontecendo no cientista provoca um dano do local específico do cérebro. Verifica-se que ele estabelece uma oração seguida de uma relação de finalidade de danos causados pelo cérebro, tem a finalidade de provocar uma falta de vocalização dos ratos. A oposição vista a um dano causado pelo local específico do cérebro é contrária à vocalização dos ratos. A contradição é preciso que tenha uma lesão específica no cérebro para que ele não seja vocalizado dos ratos. A consequência, uma vez, de um motivo de haver mais uma vocalização dos ratos é um dano causado pelo cérebro, proporção que já é de medida lesionária do cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Mandiga era uma denominação que o período de grandes navegações dos portugueses davam em costa ocidental da África, a palavra que se tornou sinônimo de feitiçaria. Bora!